Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Procopio na Rede. Se você não me conhece, eu sou o professor Fábio e aqui a gente fala sobre diversos assuntos, sobre programação estruturada, programação orientada a objetos, projeto de banco de dados, linguagem SQL e algumas dicas do dia a dia que a gente pode de repente aí implementar no nosso cotidiano. Só que no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês a apresentação de um artigo científico que foi o resultado de um projeto de pesquisa que eu, em conjunto com mais 3 alunos, nós produzimos. Então esse trabalho ele vai ser apresentado no Computer on the Beach, que está acontecendo lá em Florianópolis, e quem vai fazer a apresentação do trabalho é o aluno Emanuel Lázaro. E a gente vai bater um papo com ele e também com as outras 2 meninas, a Rafaela Marques e a Alexia Santana. Então vamos lá, vamos conversar com eles. Então, antes de qualquer coisa, acredito que esse foi o nosso primeiro contato diretamente com a pesquisa, com a área científica. Então, de começo, no início, causou um certo medo, eu diria assim, uma certa insegurança por ser algo muito novo. Mas depois, quando a gente vai conhecendo mais como é que funcionam as coisas, vai entendendo como é que os processos são utilizados e encaixados em determinadas áreas, isso vai facilitando a nossa vida. Então, acredito que academicamente esse projeto foi muito bom, mas eu diria que também pessoalmente a minha vida acho que mudou algumas coisas também, a forma de pensar e de agir. Então, trouxe benefícios tanto academicamente quanto pessoalmente. Pegando o gancho do que o Manel falou, né, eu acho que o projeto soma muito mais, tem muito mais valor e reconhecimento por nossa parte, porque acaba que a gente precisa lidar diariamente com resultados não tão bons, e é isso que move a gente a construir um projeto tão sólido e construir uma equipe tão sólida e unida para que a gente possa levar os frutos desse projeto não para a nossa escola, para o nosso estado, mas para todas as pessoas que interessam pela área. Como a Alexia falou, a pesquisa nem sempre é fácil, podem ter resultados tanto positivos como negativos. Os negativos podem te desestimular um pouco, mas no final, quando você vê que está dando certo, é uma experiência muito prazerosa. Esse projeto me estimulou muito para continuar sendo pesquisadora em um futuro, em uma pós-graduação, uma graduação. E é muito bom você ver que o seu trabalho pode afetar diretamente e positivamente a vida e o trabalho de outras pessoas. Olá, me chamo Emanuel Lázaro, vim apresentar o nosso trabalho, faço parte do grupo composto por Alexia Santana, Rafaela Marques, Fábio Procopio. Nós somos do campus Parnamirim, do IFRN. Esse campus já vem participando desse evento há alguns anos, né? Desde 2016. Não participamos ano passado por conta da pandemia, mas esse ano voltamos com o nosso trabalho. Então, durante a nossa apresentação, nós teremos a introdução, a fundamentação, a nossa proposta, mostraremos os experimentos, as conclusões e as perguntas. Então, as metaheurísticas bem inspiradas, elas vêm sendo aplicadas, né, no mundo real, né, algumas aplicações, por exemplo, engenharia de telecomunicações, roteamento de veículos, né, controle do tráfego aéreo, são algumas aplicações reais, né, que nós vemos metaheurísticas bem inspiradas sendo aplicadas, né. Porém, temos um problema recorrente nessa área, que é a estagnação em ótimos locais. Então, a solução, ela cai em um ótimo local, seja mínimo ou máximo, e não consegue sair. Então, nós temos alguns exemplos de metaheurísticas inspiradas na natureza. Nós pegamos o PSO, que é amplamente conhecido na literatura, ele é de 1995. Nós temos o GWO, né, de 2014, já é um pouco mais recente, e um pouco mais recente que o GWO, nós temos o CSA, né, que foi o algoritmo que usamos para as comparações. Então, nós pegamos essa questão da estagnação em ótimos locais, né? Nós sabemos, como eu falei anteriormente, é um problema em aberto, um problema recorrente, porém, algumas propostas elas vêm sendo trabalhadas para melhorar essa questão da estagnação. Nós temos o algoritmo baseado no seno e cosseno, nós temos o CPO, né? Nós temos o GWO, CSA, todos esses são baseados no CSA. Então, nós tivemos por objetivo implementar uma variante, né, combinando 2 estratégias baseadas em OBL. Nós criamos essa estratégia justamente para minimizar esse problema da estagnação em ótimos locais e validar a nossa proposta quando comparada a outros algoritmos da literatura. Então, essa é a nossa estratégia, né, baseada em OBL.
nós temos aí o x oposto é o resultado da soma de A mais B, menos o x, que é o número que nós queremos encontrar o seu oposto. Então, nós podemos aplicar isso tanto em um número separado, quanto em vários números, né, nas questões da dimensão. Então, nós temos aí que ele é oposto, ele é a soma de AI mais BI, que no caso é o número A na dimensão I, o número B na dimensão I, menos a melhor solução. Então, nós entramos aí já na LBL, né, que ele se dá pela questão do número, um número aleatório entre 0 e 1, multiplicados por D, AJ, que no caso seria o mínimo valor do vetor, mais DBJ, que é o máximo valor do vetor, e nós subtraímos da melhor solução, que no nosso caso é o melhor corvo, né, um vetor melhor corvo com N dimensões. E nós temos também o GOBL, que ele é basicamente a mesma coisa do OBL, porém ela acrescenta essa letra, que é no intervalo de 0 e 1 também, multiplicando esses dois valores. O algoritmo CSA ele foi baseado no comportamento do corvo, né? Os autores eles abstraíram as partes principais, né, desse comportamento. Qual seria esse comportamento? O corvo ele come, né, a comida, e aí o excesso dessa comida ele esconde para quando ele precisar ele vai lá e pega novamente essa comida. Porém, ele precisa saber se ele está sendo perseguido ou não. Se ele não estiver sendo perseguido, ele realiza a intensificação, que no nosso caso, nós utilizamos a linha 9, né? Os autores utilizaram a linha 9 para realizar a intensificação. Se ele estiver sendo perseguido, ele vai se dispersar nesse local onde ele está, até que os perseguidores não estejam mais atrás dele. E aí, após essa exploração, ele verifica se está sendo perseguido ou não e realiza a intensificação, e aí termina o processo. E então nós temos aí o nosso algoritmo proposto, né? Nós estamos aí com ele aplicados na linha 10 e na linha 12. Após a intensificação do próprio algoritmo, nós aplicamos o ELBL para a realização, digamos que, da melhora dessa intensificação feita pelo próprio algoritmo. E na linha 12, nós também temos o GOBL sendo aplicado para a diversificação. Até o momento que nós implementamos essa melhoria, nenhuma outra estratégia usando essas duas combinações tinham sido utilizadas, né, na literatura, então nós temos esse ineditismo de aplicar o ELBL junto ao GOBL para a melhoria dos resultados. Então, para a verificação dos resultados, nós separamos em 2 experimentos. O primeiro com 30 execuções, 2.000 iterações, 20 corvos, 10 dimensões. O segundo com 30 execuções, 300 iterações, 30 corvos, 30 dimensões e 4 dimensões. Esses são os resultados numéricos do primeiro conjunto de experimento. Nós vimos aí que em 5 das 6 funções nós tivemos uma superioridade numérica em relação aos outros algoritmos, e em 4 dessas 6 funções nós encontramos a melhor solução, né? Então nós temos aí o gráfico de convergência. Vamos pegar o gráfico de esfera como exemplo. Nós vemos uma rápida convergência da nossa proposta, né? Essa traçada em vermelho. Então nós temos aí os outros algoritmos, que são as demais cores, porém o nosso ele tem uma rápida convergência, muito rápida quando comparamos com os demais algoritmos. Esses são os gráficos das funções unimodais. Nesses gráficos nós temos as funções multimodais, então nós podemos ver aí que a Grivan e na Rastrig nós conseguimos atingir a melhor solução, né, e as outras nós também conseguimos uma rápida convergência. Na Shekel 5, 7 e 10, que são as multimodais de dimensões fixas, nós também conseguimos uma rápida convergência. Esses são os nossos resultados numéricos, quando comparamos. No caso, no segundo conjunto de experimentos, nós temos aí uma grande superioridade numérica quando comparamos com os outros algoritmos, né? Na função Grivan, que nós conseguimos encontrar a melhor solução, porém, o algoritmo do GWO-CSA também encontrou a melhor solução. Então, para a realização de um teste estatístico, nós utilizamos o de Wilcoxon, né? Setamos o p-value em 0.05, então, para a gente saber se nós fomos melhor, precisamos ver o seguinte: se p-value for menor ou igual a 0.05, nós verificamos as médias. Se a média do nosso algoritmo proposto for menor do Então, nós vemos aí, na grande maioria das funções e dos algoritmos comparados, a nossa proposta teve uma superioridade estatística. Nas funções 10, 11 e 12, quando comparamos com o CSA, não tivemos uma melhor estatística, porém, a nossa média foi melhor, como vimos anteriormente naqueles gráficos. E na função 2, quando comparamos com o GWO, nós tivemos uma perda estatisticamente falando.
Então, o nosso trabalho é uma aplicação de uma variante, né, do CSA, quando combinamos dois conceitos, o LBL e o GOBL, para melhorar na velocidade de convergência dos nossos resultados numéricos, e nós conseguimos, com isso, observar uma superioridade, tanto numericamente falando, quanto estatisticamente falando, quando nós comparamos com a maioria dos resultados, né, das outras propostas e dos outros algoritmos. Então, para trabalhos futuros, nós pretendemos validar esse algoritmo, nesse caso, em uma aplicação do mundo real, né, em síntese de arrays de antenas lineares, e também é interessante considerar a adaptação dessa nossa proposta em uma aplicação de problemas discretos, né? Nós utilizamos esse algoritmo no caso de problemas contínuos, porém, é interessante também validar em problemas discretos, que seria um exemplo disso, o roteamento de veículos, como eu falei no início da apresentação. Essas foram as nossas referências, e esse foi o nosso trabalho.